Após 15 anos de uma carreira sólida consolidada nos palcos, especialmente no teatro musical, Marcelo Alvim vive um dos momentos mais simbólicos de sua trajetória. O ator faz sua aguardada estreia na televisão em Ben-Hur, a supersérie bíblica produzida pelo Univer Video, que futuramente também integrará a grade da Record. Na trama, Marcelo dá vida ao sumo sacerdote Ananias, uma figura central nos intensos conflitos de poder da Judéia. Embora o personagem não figure nas adaptações cinematográficas clássicas baseadas na obra de Leo Wallace, ele está presente no Livro dos Apóstolos no Novo Testamento. Historicamente, Ananias é descrito como um homem arrogante e violento, conhecido por perseguir o apóstolo Paulo. Para o ator, esta transição para o audiovisual é o reflexo natural de um caminho trilhado com disciplina. É um território novo, mas sinto que toda a minha trajetória até aqui me preparou, de alguma forma, para esse momento, afirma. Acostumado aos longos períodos de ensaio típicos do teatro, Marcelo precisou ajustar o ritmo para a dinâmica acelerada das gravações. Ainda assim, ele garante que a bagagem técnica acumulada foi fundamental para encarar o desafio com segurança. Nascido em Niterói e com formação na tradicional Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Pena e na CAU, Casa das Artes de Laranjeiras, o ator destaca que a experiência nos musicais serviu como um alicerce indispensável. A boa impressão deixada no set de Ben-Hur foi tamanha que rendeu a ele um novo convite antes mesmo da estreia da série. O ator já está envolvido na produção de um novo projeto da Univer Video sobre o livro de Oséias, que explora conflitos familiares e fé na história do profeta e sua esposa, Gomer, interpretados por Murilo César e Letícia Laranja. Existe uma relação de confiança que vai sendo construída ao longo do processo, analisa Marcelo, mantendo segredo sobre os detalhes de seu novo personagem. Nos últimos anos, o artista integrou o elenco de Chato e os Diários Associados, 100 anos de uma paixão, e segue em cartaz com Cartas para Gonzaguinha, espetáculo que, desde 2019, já foi visto por mais de 25 mil pessoas. Paralelamente aos palcos e telas, Marcelo também se dedica à formação de novos talentos, atuando como professor e diretor cênico no programa Aprendiz Musical, desenvolvido nas escolas municipais de Niterói. Agora que a gente se aprofundou nos detalhes dessa estreia, eu queria fazer uma pausa aqui para a gente analisar de verdade o que esse movimento do Marcelo Alvim representa para o cenário artístico atual. Não é todo dia que vemos um ator com uma base tão sólida no teatro musical fazer esse salto para o audiovisual, especialmente em uma produção com a magnitude de uma supersérie bíblica. O Marcelo, para quem não conhece de perto, é um daqueles artistas que a gente costuma chamar de operário da arte. Nascido em Niterói, ele traz na bagagem toda aquela disciplina rígida que a Escola Martins Pena e a CAU, a Casa das Artes de Laranjeiras, exigem de quem passa por lá. São instituições que formam gerações de atores brasileiros, e o Marcelo é um exemplo clássico de quem não queimou etapas. Ele passou anos ali no suor do palco, na repetição dos ensaios, no domínio da voz, do corpo e da interpretação que o teatro musical exige. Vocês devem estar se perguntando, por que isso é tão relevante agora? Pois bem, o teatro musical no Brasil é talvez a escola mais exigente que um ator pode frequentar. Ali não existe o corte da edição. Se você errou o tempo, a nota ou a marcação, o público percebe na hora. O Marcelo Alvim passou mais de uma década nesse ambiente, e isso explica muita segurança que ele demonstra agora diante das câmeras. Quando ele cita trabalhos como Chato e os Diários Associados, a gente vê que ele não é um aventureiro. Ele transitou por biografias densas, por narrativas que exigem um peso dramático considerável, e isso se reflete diretamente na construção desse Ananias em Ben-Hur. Ananias, para quem conhece as escrituras ou as crônicas da época, não é um papel fácil. Ele é um homem de poder, um político religioso, alguém que precisava transparecer a arrogância e a violência sem cair no estereótipo do vilão de opereta. É um desafio de composição que exige sutileza, e é aí que a bagagem dele brilha. Eu particularmente acho fascinante esse fenômeno de atores que vêm do teatro e encontram na dramaturgia bíblica uma nova casa. A gente vive um momento em que a televisão brasileira se fragmentou. Se antes tínhamos um ou dois grandes polos de produção, hoje o mercado está muito mais descentralizado e nichado. A parceria entre a Univer Video e a Record criou um ecossistema próprio, com uma estética muito particular, que exige dos atores uma entrega quase física e de época. O Marcelo, ao integrar esse elenco, mostra que ele entendeu o código de linguagem desse gênero. E olhem que curioso, ele já engatou um novo trabalho em Oséias antes mesmo de o público ver o resultado de Ben-Hur. Isso não é sorte, pessoal.
No meio artístico, quando alguém é chamado para um novo projeto antes do anterior estrear, é porque a postura no set de filmagem foi impecável. O profissionalismo, a pontualidade, a capacidade de ouvir o diretor e a entrega nas cenas, isso conta tanto quanto o talento bruto. Trazer à tona o trabalho dele em Cartas para Gonzaguinha, que já carrega uma trajetória de sucesso desde 2019, nos ajuda a entender quem é o Marcelo fora do set. Ele não é apenas alguém que busca o brilho das câmeras. Ele é um professor. O fato de ele se dedicar ao programa Aprendiz Musical em Niterói, ensinando novas gerações, diz muito sobre o caráter do artista. Quem ensina aprende duas vezes. Essa troca com os alunos, o exercício de passar o conhecimento adiante, lapida a percepção do próprio ator sobre o seu ofício. Ele entende a estrutura da cena, a função do diretor e a importância do coletivo. Isso é raro em tempos onde o ego muitas vezes atropela o trabalho. Eu vejo Marcelo Alvim como um exemplo claro de que, no Brasil, o sucesso de longo prazo ainda é construído na base da resistência, do estudo e da versatilidade. Na minha visão, o cenário da televisão brasileira está mudando e abrindo espaço para nomes que até pouco tempo atrás eram restritos ao circuito Rio-São Paulo de musicais. Isso oxigena a dramaturgia. É como se a gente estivesse descobrindo um catálogo de talentos que já estavam prontos, apenas esperando a oportunidade certa de transpor a barreira do palco para a tela. Ver um niteroiense, forjado na Martins Pena, galgando esses espaços com tanta sobriedade, é um alento. O que o Marcelo está vivendo agora é o ápice de um processo de maturação. Ele não é um novato que teve uma oportunidade isolada, ele é um veterano que está mudando de ares. E convenhamos, o papel do sumo sacerdote Ananias é um daqueles que define uma carreira. É o tipo de atuação que, se bem executada, e conhecendo o histórico dele, provavelmente será, marca a memória do espectador e coloca o ator em um novo patamar de reconhecimento nacional. Eu fico sempre muito atento a essas trajetórias. Porque, no fundo, a história do Marcelo se confunde com a de tantos brasileiros que batalham anos pelo seu lugar ao sol, sem atalhos, sem polêmicas vazias, apenas com o trabalho honesto. Ele não precisa de escândalo para aparecer, ele se faz notar pelo ofício. E é isso que a gente precisa valorizar cada vez mais. Que essa transição para a tela seja apenas o começo de uma fase ainda mais brilhante. A gente vai continuar acompanhando de perto o desempenho dele em Ben-Hur e, claro, ficaremos de olho nesse projeto sobre o livro de Oséias, que promete ser mais um desafio técnico para ele. Se ele mantiver a mesma disciplina que o levou a ser visto por 25 mil pessoas em um projeto autoral e dedicado como o de Gonzaguinha, o público da TV aberta e do streaming só tem a ganhar. É gratificante ver um artista que respeita a plateia, que respeita o personagem e, acima de tudo, que respeita o tempo necessário para se construir uma carreira sólida e duradoura, dessas que não se apagam quando as luzes do palco se apagam no final da noite. O Marcelo Alvim, meus amigos, é um nome para a gente guardar com carinho, porque a maturidade dele diante da câmera é algo que, sinceramente, a gente não vê todo dia. É um artista completo. E eu acredito muito que esse seja o seu momento de colher tudo o que ele plantou com tanto rigor durante esses 15 anos. Vamos acompanhar esse desdobrar com a atenção que um trabalho sério merece. Olha, com certeza não é fácil manter um canal no YouTube. Mas tem pessoas muito generosas, como você, que vai deixar o like e vai se inscrever. Porque um canal é feito de inscritos. Imagine, eu publico notícia de hora em hora. Você fica atualizado de hora em hora sem mexer um dedo, ou melhor, só um, que é o indicador que você vai se inscrever agora no meu canal, claro. Afinal de contas, tem gente perdendo tempo com dancinha no TikTok, com a vida dos outros que não é importante no Instagram, e você está se atualizando, vendo notícias. Afinal de contas, conhecimento é riqueza, né? Então você pode estar atualizado só com o meu canal. Muito mais importante que muitos canais grandes por aí. Bom, se inscreve no canal, me deixa aquele like e me ajude.